Pues, voltamos de novo para ver agora a concentração das soluções. Concentração das soluções. Essa é a parte que eu dou uma assustadinha em vocês. Nós temos concentração comum, concentração massa-massa, concentração massa-volume, concentração molar. Depois vamos estudar parte por milhão e parte por bilhão. Tá? Nesse vídeo, isso é na aula de hoje, mas nesse vídeo especificamente nós vamos ver a concentração comum. Eu vou indicar no conteúdo que eu passar para vocês, inclusive as páginas do livro ali, tá, gente? Mas a ideia fundamental é a gente dar uma discutida na fórmula e depois eu apresento os exemplos para vocês ali num vídeo em separado, tá? A concentração comum, como o nome dela diz, ela é comum. Brincadeira, tá, gente? A fórmula dela é a seguinte: massa do soluto, olha o termo, sobre volume da solução. Massa do soluto pelo volume da solução. Então nós vamos ter unidades, e aí a unidade que eu colocar aqui em cima é a unidade de baixo, vamos dizer se é grama por litro, se é quilograma por metro cúbico, se é miligrama por litro, se é miligrama por mililitro, se é decigrama. Então, é necessariamente uma unidade de massa por uma unidade de volume, tá? Que vai ser a solução. É a mais comum realmente, provavelmente foi a primeira usada ainda talvez pelos alquimistas, tá? Muito antes de se conhecer fórmulas e tudo mais. Tu já sabia quantos gramas daquele sal, e quando eu falo sal, eu estou pensando naquele sal, na ideia do sal, todos os sais, né? Num determinado volume de água, tá? De H2O. Então ela vai determinar, e é muito fácil, tu pega uma balança, tu pega um becker ali e mede ali a quantidade, né? E tu tem a concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução, tá? E a unidade já conversamos sobre ela, né? Grama, por exemplo, por litro, grama por mililitro, dificilmente, mas miligrama por mililitro, quilograma por metro cúbico, tá? Conforme o que é pedido no problema, conforme é dado. Bom, e aí alguns perguntam, tá, professor, mas nós já vimos uma fórmula que é massa por volume, a fórmula da densidade. Nós temos densidade é igual também a massa por volume. Qual é a diferença, né, e alguns confundem, e não é igual, desta concentração comum para densidade? Densidade, massa e volume. Bom, é bem simples, tá? Pena que não está em sala de aula, essa é a hora que eu deixaria vocês pensando. Qual é a diferença? Se a fórmula é igual, eu estou trabalhando com substâncias, qual é a diferença da densidade e da concentração comum? Nós tivemos a nossa aula prática e a gente reviu um pouquinho o conceito da densidade. E para quem não lembra, densidade é a relação entre massa e volume de uma substância ou uma solução. Ou uma solução. Então eu tenho uma substância pura ou eu tenho uma solução formada com alguma substância. Tá? Então eu vou ter, por exemplo, água, então, digamos como soluto ali, ó, ou sal, eu vou medir a massa do sal, vou medir o volume que aquele sal tem ali. Tá? E eu tenho o sal na água aumentando a densidade, mas aí é o volume da água com sal. Então vejam bem, aqui na densidade nós temos substância ou solução. Aqui nós temos o soluto, que é uma substância em função de uma solução, da mistura dos dois. Então aqui nós temos um ou outro, e aqui eu tenho a substância em função da solução. Bem mal comparando, tá, gente? Vamos imaginar que isso aqui, ó, é a minha solução.
que espalhado nessa solução eu tenho uma quantidade lá qualquer de substância. Então, quando eu tenho a concentração comum, eu estou vendo quanto de verde eu tenho no azul. Quando eu tenho a densidade, eu estou vendo a relação entre massa e volume do verde ou a relação entre massa e volume do azul. Tá? Espero que tenha ficado claro, se não, por favor, assistam novamente essa diferença. Tá? Às vezes ela pode ser cobrada. Tá? E qualquer coisa, mandem, por favor, e-mail, tá? Perguntando ali que a gente dá um jeito de identificar melhor isso aqui. Tá, gente? Mas, em essência, é basicamente isso, não tem segredo. Essa aqui é a nossa concentração comum. Tá, gente? Massa do soluto pelo volume da solução. Tá? Fui!